Eu quero contar que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, falou sobre a nova fase da comunicação do governo com a chegada de Sidônio Palmeira. Bruno Pinheiro é quem traz a informação para a gente agora. Conta aí, meu amigo. Oi, Evandro, vamos lá. A gente já conseguiu sentir, na verdade, que as redes sociais de Lula, as redes sociais do governo federal começaram a ter uma movimentação um pouco maior, alguns vídeos com algumas imagens em movimento, Lula fazendo alguns gestos, alguns sinais, algumas reações, ele assistindo alguns vídeos de universitários também reagindo, fazendo alguns comentários. Então, esses vídeos que estão dando essa vida, esse oxigênio para as redes sociais do presidente Lula, que inclusive aumentou o número de seguidores nas últimas semanas, já com a chegada do novo ministro na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Hoje, nessa entrevista à TV do governo, ao canal Gov, inclusive o ministro Márcio Macedo não quis colocar na conta somente do ministro novo e nem também na conta do outro ministro, dizendo que é uma nova fase do governo, que isso não existe um super vencedor ou alguém que errou de fazer a comunicação anterior. E também reconheceu que a desinformação, ela acabou dificultando que o governo conseguisse divulgar esses avanços na gestão do governo federal. Vamos ver o que disse o ministro Márcio Macedo hoje um pouco mais cedo. Vivemos um novo momento da comunicação no governo e uma virada nesse processo, que envolve todo mundo. Não tem assim, culpados do que estava acontecendo, um culpado ou um salvador da pátria. Tem um processo que deve ser construído conjuntamente, liderado pelo ministro Sidônio, que deve envolver todos esses segmentos para poder combater a desinformação. Eu estou muito esperançoso nesse processo. Eu acho que o governo percebeu a importância de agir conjuntamente nesse processo de comunicação, de dizer o que está fazendo. Evandro, há um entendimento que investimentos aconteceram, que obras foram lançadas, que diversos assuntos relevantes aconteceram já nesses 2 anos de governo, mas o governo errou na comunicação, não conseguiu chegar lá na frente, avançar com essas divulgações nas redes sociais. Então, é uma nova época justamente para o governo federal e nas redes sociais do presidente Lula, algo que possa conversar com os jovens, com os seus eleitores e com a sociedade no forma geral. Então, essa reação aconteceu com a chegada do ministro Sidônio, que assumiu recentemente lá no Palácio do Planalto. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Eu acho interessante, né, o ministro Macedo falar que agora eles perceberam o quanto que a rede social faz diferença na gestão pública. Agora, Fábio Piperno, depois de tudo que nós vivemos nos últimos anos, com todo mundo percebendo o quanto a rede social se transformou numa ferramenta de comunicação institucional, inclusive, agora, com a chegada do Sidônio, eles estão entendendo que a rede social vai fazer diferença para aquilo de bom que o presidente da República tem para contar? Bom, mas não foi falta de aviso, né? Então, vamos pegar só o que a gente mostrou no 3 em 1 de hoje. Onde esse povo estava desde 2020, 2019, 2018 para cá, né? Que viu só agora, né? Então, eu acho que... Estava no Brasil? Eu acho que uma parcela grande do PT, isso vai ser devidamente estudado com o tempo, mas uma parcela grande do PT agiu de uma forma muito parasitária em torno do tamanho da figura do presidente Lula. Ou seja, enquanto o Lula estiver aqui, nós não precisamos fazer mais nada. E não houve. Primeiro, não houve evolução nessa questão de comunicação, não houve busca por novos quadros. Hoje, por exemplo, se fala do governador, do prefeito João Campos como, quem sabe, o próximo sucessor do Lula. Alguém fora do PT, alguém muito mais jovem. Então, uma parcela muito grande parou no tempo. Pegando o que a gente já mostrou aqui hoje. O ministro Favro, agora há pouco, ele falou, porque parte disso aqui, desse sucesso, vem do nosso plano safra, que foi muito bom e tal, não sei o quê. E é verdade, a gente falou isso na época, era um plano safra recorde, uma recorde de longe, o maior da história do país. E durante esse tempo, esses 2 anos todos, o governo ficou de braços cruzados ouvindo a história de que o presidente Lula era inimigo do agronegócio, quieto, sem
a reação devida. O mínimo que o governo deveria falar é o seguinte: bom, para, porque é o seguinte, esse setor tem mais dinheiro do que nunca, esse setor tem representantes em todas as viagens que a gente faz aí fora, tem gente que não quer ir, é verdade, mas tem muita gente que vai, o setor de frigoríficos, por exemplo, o setor de café, ou seja, eles estão abrindo novos mercados, então não é assim. Hoje, o evento lá no Paraná, são 6,5 bilhões para estradas. Outro dia aqui a gente falou do volume recorde de leilões e concessões de estradas, e essa de Minas Gerais era algo aguardado há décadas pela população de Minas Gerais. Aquela rodovia se chama Rodovia da Morte, de Belo Horizonte a Governador Valadares. Finalmente vai ter obras de duplicação. E aí, como é que foi a divulgação de tudo isso? Ô, seu Zé Maria Trindade, você acha que dá tempo de recuperar a comunicação perdida, digamos assim? Pois é, eu acho muito complicado isso. Olha, Evandro, eu faço umas palestras exatamente para explicar como é que é a relação da imprensa e como pessoas e empresas devem lidar. Eu conto uma história muito interessante e um bastidor da Bíblia para você ter uma ideia. Lá em Êxodos, né, a história conta que Deus escolheu Moisés para tirar os escravos do Egito, né, os escravizados, para a terra prometida. Pois bem, e eles saíram e chegaram diante do Mar Vermelho. E aí chegaram e foram encurralados no Mar Vermelho. Contam que os egípcios tinham tantos soldados que faziam sombra quando as flechas cruzavam. E aí a reunião de cúpula chegou a uma situação assim, não dá, não tem mais jeito. Aí quando não tem mais jeito, o que se faz? Chama o assessor de imprensa. Aí Moisés chamou o assessor de imprensa lá na tenda. Aí que vem o bastidor. Aí o assessor chegou desavisado, né, que só lembram da imprensa no final da história, não é? A imprensa tem que participar de todo o processo, a assessoria de imprensa, junto com a assessoria jurídica, assim por diante. E aí Moisés falou, olha, a situação é a seguinte, nós estamos aqui com um exército egípcio muito forte e nós aqui no Mar Vermelho. O assessor de imprensa falou assim, erga um cajado, abra o Mar Vermelho e nós atravessamos e depois você fecha. Moisés olhou para o assessor de imprensa e falou assim, uai, isso vai dar certo? E o assessor disse, eu não sei. Agora, se der, eu te garanto 3 páginas na Bíblia e chamada de capa em algumas edições. Qual é a conclusão? A imprensa não faz milagres, mas divulga os milagres. Genial. Eu estava esperando. O que a gente fala depois dessa? Encerra. Ótima tarde para você. Obrigado pela tua companhia nessa edição aqui do 13 em 1. Fiquem com Deus, tô brincando. Porque, né, como é que você fala alguma outra coisa depois desse argumento? Fala. Golaço, Cristiano Ronaldo, craque. Bom, vamos lá. Deixa eu até me recompor aqui, né? Eu não vejo que o problema do governo seja de comunicação. É claro que tem problemas de comunicação, é inegável isso. Mas há um problema que antecede a comunicação. O governo não tem um grande projeto, uma grande medida econômica com efeitos concretos para a população para mostrar. São medidas simplesmente já adotadas no passado e que são requentadas nos dias de hoje. Mas não há novas medidas, não há um projeto de país, não há um plano, por exemplo, para de fato diminuir a criminalidade e a população sinta confiança nisso, ou algo que controle a inflação. Há um sentimento de desesperança. Não à toa que o vídeo do Nicolas fez tanto sucesso. Mas é isso que eu te questiono, Gani, porque a questão não é só ter comunicação para divulgar aquilo que é grandioso. O caso do Pix, que era uma coisa simples, que era uma mudança que inclusive poderia melhorar em relação à situação atual, mas que diante da má comunicação gerou aquilo que a gente viu. A comunicação, nesse caso, também não seria muito importante, não só para feitos gloriosos de um governo? Não, claro, é inegável que também há um problema de comunicação, mas eu digo que esse problema de comunicação, Evandro, que ocorreu de fato no caso do Pix, que ocorreu no caso das passagens aéreas, com a declaração do ministro da Casa Civil em relação à intervenção dos alimentos, que pegou mal, teve que voltar atrás, tudo isso é verdade, mas eu estou dizendo que há um problema que antecede, que é o que a gente vai mostrar, porque não adianta você ter um marketing muito bem feito, uma comunicação muito bem feita, se o produto também
não entrega. Então eu vejo que há uma questão muito estrutural e aí estão colocando a culpa nesse espantalho. Aí no espantalho não, de fato, né? Na comunicação, mas existe um problema mais profundo. Fala, Segré. Para mim tem um problema de comunicação, sim, e quando o Piperno mencionava sobre essa questão, não, o governo não briga com o agro, não é um inimigo do agronegócio. Aí aparece alguém, coloca na rede social o presidente Lula chamando o agro de fascista e direitista. O problema do governo é que ficou na analogia. Está num Brasil analógico, em que qualquer pessoa que está nos assistindo hoje, e você deu um exemplo perfeito agora, Evandro, se não gostava do que a gente falava, podia xingar na TV, a gente não sabia. Agora, qualquer o máximo que fazia era ligar na redação para reclamar com o produtor. E esperava, um minutinho, sua ligação é muito importante para nós, segura um pouquinho que daqui a pouco a gente atende. E passava uma hora e ninguém atendia. Agora é um contato direto. Agora a audiência fala conosco, elogia a gente, critica a gente, participa com a gente, dá sugestões, amplia a informação. Isso é uma relação digital. E o governo está na analogia, ele está analógico e não gosta disso. Agora parece que entendeu. O que eu não sei se essa virada vai ser uma virada de 180, ou seja, vou para o outro lado, ou dou uma virada de 360. Continuo dando uma virada, mas continuo na mesma linha, não mudou nada. Vai depender do que tem. Agora, me parece que o governo já entendeu que soltar parada de dinheiro para a velha imprensa ou a imprensa tradicional, para ser mais respeitoso, para que conte os benefícios da inflação. Não, a inflação está subindo, mas isso é legal, isso não é ruim para você. Não compra mais. As pessoas já sabem o que... Pode dizer o que quiser, o governo pode comunicar o que quiser, mas se não chega no bolso, não adianta, não vai acreditar. Quer acrescentar algo, Piper? Não, mas aí que tá o negócio. Tem que, inclusive, comunicar que muita coisa chegou no bolso. A questão é que, se você se cala em relação a isso, e alguém muito mais arrojado, muito mais íntimo desse novo ambiente, fala, olha, meteram a mão no seu bolso. Mas você está tratando a audiência de idiota. Mas o fato, o quê? Ué, quando você fala, chegou no bolso, mas se eu falo, não, o bolso teu está errado, alguém meteu a mão no bolso e ele chegou no bolso, ele vai acreditar em mim? Eu, se fosse o governo, eu diria para uma parcela da população o seguinte, bom, você prefere enfrentar esse ciclo empregado ou não? Porque agora tem mais emprego. Agora tem muito menos, aliás, vários setores estão aí passando o Pires aí para buscar a gente na vida para trabalhar. Fala isso para quem foi pegar o emprego. Fala isso para quem Mas, Piperno, aí que tá, mesmo empregado, a sensação é assim, você vai no supermercado e aí você passa lá... Você usou a palavra correta. Sensação. A sensação. Muitas vezes é sensação. Não, mas uma sensação. Você vai lá aos R$100, você fala assim. Aliás, o Aloysio Mercadante tem um vídeo excelente falando da inflação na época do Sarney. Eu recomendo que assista. Ele explica direitinho. Você pega lá R$100, né? Na época era cruzeiros, e aí você não compra a mesma quantidade da outra semana. E aí passa uma semana, você não compra a mesma quantidade. E assim vai. Não, e aí vem o governo e diz, não, você está comprando tudo igual. Aí está o negócio. Isso aí. Então, explicar para o cara o seguinte, de fato, você for no supermercado, ficou um pouco mais caro. Mas você tem emprego para ir lá. Porque agora, até pouco tempo, você não tinha. Ué, é melhor você... Sente assim, você quer cada vez mais. Você fala, eu tenho emprego, legal, mas o meu poder de compra está diminuindo. Mas é melhor. Eu estou trabalhando e o consumo, não consigo consumir. Eu estou tendo perda de qualidade de vida. Isso é mais ou menos a mesma coisa que ser assaltado e agradecer o ladrão por não te matar? Não, é o seguinte, você prefere enfrentar aumento de preço, empregado ou desempregado? Piperno, essa é a questão. Você concorda que o Partido Democrata, os americanos são os papas do marketing no mundo? Eles são os papas, né? Depende do período. Tem lá, né? O Partido Democrata, tal, né? O pessoal, né? Com os satélites na imprensa, com uma militância forte nas universidades. Perderam as eleições de goleada por conta da inflação. Eu vou te dar... Aliás, que está caindo. Esse é o detalhe. Mas conseguiram perder. Não foi de goleada, mas perderam. De goleada! Então, a goleada. Quanto foi a diferença em percentual? Piperno, aí você está botando no voto popular, mas ganhou no voto popular e ganhou no colegiado. No colegiado foi uma não foi uma diferença tão grande assim no colegiado. E no voto popular foi 1,5%. Aliás, uma diferença no voto inferior à diferença do Lula para o Bolsonaro. Agora tem uma coisa. Por exemplo, citei aqui ontem, né? Então, o governo apanhou
e mexeu com o mercado, mexeu no real, no dólar. No dia que o Sergei Lavrov deu aquele negócio, falou, o Lula que deu essa ideia foi o suficiente para mexer com o mercado. Como é que não houve uma resposta? Ô, Piperno, eu aprendi lá na faculdade sobre a importância do meio e da mensagem, né? Esse é um debate antigo, o que é mais importante, quem publica ou o conteúdo, né? Mas eu vou te falar, para mim, é uma avaliação minha, isso aí demonstra uma falta de credibilidade da comunicação do governo. O governo não foi crível quando disse que não mexeria no PIX. O governo não está sendo crível quando faz várias comunicações, até banais. Um garoto de um pouco mais de 20 anos, num fundo escuro, derruba toda a comunicação e potência que sempre tem um governo federal. Para você ter uma ideia, usando que um instrumento ali comum. Então, assim, os dois foram confrontados nas mídias sociais. E as pesquisas indicam, 60% acreditam que haveria ou que haverá mudança no PIX, e o governo desmentindo. Eu acho que o Zé trouxe um ingrediente muito interessante, né? A questão também não é só a maneira como comunica, mas a credibilidade do que comunica, né? O fato de fato, um deputado conseguir com milhões de visualizações mudar o que um governo faria por conta da perda de credibilidade que aquele governo tem com a população. Por isso que eu disse que o Alan usou a palavra correta, sensação. Por vezes, a sensação ela se sobrepõe à realidade.